Pessoal, boa noite. Boa noite. Prazer grande estar com vocês aqui mais uma vez na nossa série de lives da pandemia. Razões para aprofundar. Hoje, menos chuva, quase chuva nenhuma. Então, acredito que o sinal da internet vai nos auxiliar. Eu sou Paulo Rosa, produtor cultural, historiador pela Unirio. Quero mais uma vez agradecer a nossa audiência aí consolidada, nos 250 pessoas assistindo, 300, é muito gratificante, de verdade, poder estar aqui com vocês, trocando nesse momento tão difícil para todos nós. Quero lembrar, mais uma vez, como vem fazendo, que a nossa pandemia ainda está entre nós, não temos vacina, o acesso à vacina ainda não aconteceu, o acesso aos testes é caro, não é acessível, e, enfim, usem máscara, álcool gel, sabão, lavagem das mãos. Isso é uma urgência, uma necessidade. É importante que todos tenham direito de acesso. Bem, pessoal, hoje o nosso tema, os desafios da mentalidade antirracista, de uma mentalidade antirracista. A gente está recebendo hoje o professor doutor Amilcar Pereira, que é um cientista brasileiro por quem eu tenho muita admiração. Ele é formado em História pela UFRJ, mestre em Ciências Sociais pela UERJ e doutor em História pela UF, a Universidade Federal Fluminense. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre o Brasil, sobre a vida, com a participação possivelmente dos nossos cachorros aí, né, latindo, às vezes eles participam também. Então, mais uma vez, um prazer grande estar aqui. Quero lembrar que essa é uma iniciativa cultural, é uma iniciativa histórica, educativa, tem a parceria aí do CEOF Educacional, com a Miriam Oliveira e o Fabrício Freima, da Ravate Produções, que é a minha iniciativa aí cultural. Então é importante lembrar isso, não é ligado a nenhum partido político, não é ligado a nenhuma vertente política, nem nada. Pelo contrário, é mais um diálogo, uma conversa entre diferentes pensadores, diferentes pessoas que lidam com conceitos, né, da educação, da saúde, da cultura, da música. Então, Amilcar Pereira, que também é músico, não sei se ele vai falar um pouquinho, eu acompanho os violões dele, as músicas que ele vem tocando, às vezes aí na internet. É o nosso convidado de honra de hoje. Deixa eu abrir aqui para ele. Boa noite. Salve, salve, Amilcar. Tudo bem? Boa noite, boa noite. Querido, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua presença, viu? No meio dessa pandemia aí, dessa loucura toda. Muita loucura, né? Mas a gente está aí, firme e forte na luta, né? Com Caminhando, certeza. possível, Com seguindo em certeza. frente. Nesse primeiro momento, eu queria te perguntar, Milka, sobre a tua existência, a tua infância, né, os seus territórios, enfim, como foi a tua infância, tua trajetória com teus pais, seu pai, né, sua mãe. Como é que foi lá a sua infância, Milka? Bom, eu fui nascido e criado no Benjamin, lá em Oaíba, numa comunidade lá em Oaíba, perto de Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. Não sei se você conhece, mas é um bairro muito distante do centro do Rio de Janeiro, né? E Sim. cresci lá, enfim, com coisas muito boas. Eu lembro de coisas maravilhosas. Tinha um terreno atrás da comunidade que não era ocupado. Tinha nascente de água, tinha muitos pés de jamelão. A gente subia no pé de jamelão e comia jamelão até... Enfim, eu ia falar uma besteira aqui, mas a gente ficava todo roxo e também as coisas... Enfim, vocês já devem ter entendido, né? Comia muito jamelão. Pegava manga no pé.
Isso era uma coisa da infância assim muito bacana, uma memória muito boa que eu tenho da infância. Mas também muitas dificuldades, uma comunidade muito pobre, a gente tinha pouquíssimo acesso a bens culturais, era muito distante também. Eu lembro que para ir para a casa da minha avó, que morava em Irajá, tinha um ônibus, que era o 399, e parecia uma eternidade, assim, a gente pegava aquele ônibus e parecia uma eternidade até chegar à casa da minha avó, que era em Irajá, hoje nem é tão longe assim para a gente, mas criança, né? Então era muito distante, a gente não Sim. tinha, tinha uma realidade muito objetiva, né? Uma comunidade muito pobre, a gente morava numa casa muito pequena e éramos 6 pessoas, 5 o tempo todo, minha mãe e minhas irmãs, né? Eu tenho 3 irmãs, e o meu pai fazendo a luta contra o racismo pelo mundo o tempo todo, mas quando ele estava em casa éramos 6 pessoas, numa casa muito pequena, numa comunidade muito pobre. Então, passamos por situações difíceis, assim, não foi uma infância fácil. Tinha muita coisa bacana, né? Isso que eu já mencionei, uma certa liberdade de, de poder brincar em lugares amplos. Hoje é mais difícil, né? Esse terreno que tinha esses pés de jamelão, etc., hoje é outra comunidade, né? Já há muitos anos Ah, atrás foram construindo casas, primeiro um esquema de invasão, depois veio a prefeitura, com favela bairro na época. Então, hoje não existe mais esse espaço, não existe mais nascente de água ali atrás do Benjamin, onde eu fui criado. Mas sim, sim. muito rica nesse sentido, né, de liberdade, de brincadeiras, etc., mas também muito difícil. Meu pai era professor do Estado e era professor do município, ele era professor de educação física, mas a principal atividade dele era a luta política, né? Ele foi um dos fundadores do Movimento Negro Unificado, lá em 1978. Estava pensando isso, eu fiz uma entrevista esses dias com uma liderança do MNU, e eu estava lembrando disso, que minha filha tem 3 meses. E eu Aham. fico imaginando como deve ter sido difícil para o meu pai, porque em 1978 eu tinha 6 meses de idade, né? Eu nasci em dezembro de 77. No dia 7 de julho de 78, ele estava lá com o Iedo Ferreira, que era um grande companheiro dele na época, e com centenas, milhares de pessoas no ato público lá nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo, para criar o Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial, que depois virou só a MNU. Então, ele dedicou muito a vida dele à luta antirracista, né? Ele lutava e fazia todo o possível. E depois ele foi presidente aqui do IPCN, no Rio, Instituto de Pesquisa das Culturas Negras, que é uma das principais organizações do movimento negro aqui nos anos 80, nos anos 70. Então, ele foi presidente lá em 2 períodos diferentes, e já fez muita coisa, né? Ele é muito conhecido, a Mauri Pereira, muito conhecido no movimento. Então, foi uma influência muito grande, né? Eu sempre lembro, por exemplo, que nos discursos ali no movimento das Diretas Já, aquele grande comício em 1984 na Candelária, que foi uma coisa muito grande, né? 1 milhão de pessoas e tal. Sim, sim, sim. E o meu pai foi eleito pelo movimento negro para falar pelo movimento negro no discurso, lá no comício, né? No palanque, lá com Lula, com Brizola e toda a esquerda lá, o Ulisses Guimarães, etc. E ele foi a pessoa que falou pelo movimento negro. Ele era bem jovem na época, e eu estava lá, muito pequenininho, era um moleque de 7 anos, e eu lembro perfeitamente da minha mãe me botando em cima de um jornaleiro, em frente ao Hotel Guanabara. Lembro como se fosse ontem, engraçado, né? A gente fica com algumas memórias. E É minha mãe me verdade. botou no jornaleiro para eu conseguir ver, porque tinha muita gente, era 1 milhão de pessoas ali, e eu em cima do jornaleiro para ver o meu pai falando lá no microfone. Uns anos atrás eu até encontrei o áudio gravado pelo pessoal do Cultne. Eles gravaram, aí dá para ver a multidão e o áudio do meu pai falando, Eu vi uma fazendo entrevista sua com eles lá na FGV, não foi? exatamente.
Então tem essas coisas, né? Foi uma infância assim. Eu ia em todas as atividades do movimento negro na época. Amilcar, até. Sim, sim, desculpa eu te interromper. Eu morei em Campo Grande, né? A distância com o centro era gigante e eu me recordo daquele ônibus oriental, de ação oriental, se não me engano. E Você é era. mais jovem, você é mais jovem que eu. Aham, aham. Na minha época existia, porque eu morava no Benjamin pela Cesário de Mello, só passava o 399, que era na época Pégaso, a companhia. Depois mudou para Ocidental. E aí dividiram, mas isso é bem depois, né? Eu sou mais velho que você. Não A gente sou? tem um pouquinho coisa. A gente tem aqui umas pessoas falando aqui, seu pai foi um exemplo, professor Amilcar Pereira. Boa noite, Kailane Rufino, Mônica Rosa, Magda, boa noite, Jasmine, Miriam. Bacana, pessoal, obrigado pela presença. E aí, nessa trajetória que você está contando, né, lá em Uaíba, né, no Benjamin, quando você pensa no seu território, né, você começou, me corrija se eu estiver errado, a sua graduação, né, pensando Paulo Silva, pensando a sua escola, na verdade, o Exatamente. nome da sua escola. Como é que foi isso? Você fez esse mergulho porque essa escolha está dada ou quando que você decidiu seguir nesse caminho? Então, eu acabei de escrever um livro sobre o Paulo Silva, vai ser publicado agora, esse ano, pela Eduf, já está pronto para sair, já foi revisto, já está tudo certo. Legal. É parte de um projeto de personagens negros do pós-abolição, coordenado pela Marta Abreu, da UF, é uma É. pessoa admirável, que eu tenho uma Sim, sim. admiração, e com outros colegas que participaram também desse projeto. Então, fizemos 7 livros, né? Cada um fez uma biografia de um personagem negro do pós-abolição. O meu foi sobre o Paulo Silva. E essa coleção de livros vai sair pela Eduf ainda esse ano. E no livro, eu dedico o livro a Ana Maria Monteiro, que foi minha professora de ensino de história lá na UFRJ durante a graduação, e foi uma professora muito marcante. Ela era uma professora, uma elegância, uma inteligência, uma professora que a gente ficava assim, né? Pô, ela meio que despertou em mim a possibilidade de ser professor de história. Porque na época eu era mais músico que estudante de história. Eu fazia história, eu estudava e tentava fazer da melhor forma possível, mas eu trabalhava, porque a gente era muito pobre. Eu trabalhei desde o início da graduação. Na verdade, comecei a trabalhar com 15 anos, então comecei a trabalhar durante o ensino médio. Eu fiz o ensino médio técnico e também trabalhava fiz o ensino médio técnico à noite para poder trabalhar e consegui passar para o UFRJ. Foi uma conquista importante, né, para a família. Claro. Meu pai já tinha feito faculdade, então era um exemplo, uma inspiração mesmo, porque a gente vivia com muitas dificuldades econômicas, financeiras, mas tinha muita aspiração, né? A gente tinha em quem nos inspirar. Meu pai era uma referência de pessoa de luta, mas também era uma referência de estudo. Por exemplo, a gente não tinha muito acesso a bens culturais, mas meu pai sempre pegava os livros na biblioteca onde ele dava aula, levava os livros da biblioteca para a gente ler em casa. E não tinha só que ler, não. Tinha que ler e tinha que escrever sobre o que achou do livro, uma espécie de resenha, né? A gente era... Mas isso me marcou Tinha que muito. fazer a resenha. Isso me marcou muito, porque eu lia lá os livros tipo Malbataan, né? O Homem que Calculava, Fernão Pessoa Gaivota, enfim, Sim. Fernão Capelo Gaivota. Fernão Capelo, A gente tinha que ler e escrever sobre e tal. Mas, enfim, cheguei na faculdade. E das últimas disciplinas é ensino de história, né? Prática de ensino de história. E minha professora, Ana Monteiro, pediu para a gente fazer um trabalho que ela sempre pede, sempre pedia na época, um trabalho muito importante para a prática de ensino de história. A gente tinha que analisar experiências de ensino de história em 3 escolas, uma escola pública, uma escola privada e um espaço não formal de educação, um cursinho pré-vestibular, alguma coisa assim. Então, eu e o meu grupo, a gente decidiu, né, que a gente ia se dividir, porque cada um vai em um lugar para não precisar todo mundo ir em todos, e eu resolvi
fazer a parte da pesquisa na escola pública, lá na escola onde eu havia estudado. Eu fiz o ginásio todo e eu fui da primeira turma. A escola nunca foi inaugurada oficialmente, mas ela começou a funcionar no ano que eu estava na quinta série na época. Então, fui a primeira quinta série. Na verdade, eu fui da primeira turma a fazer todo o ginásio, na época, na Escola Municipal Professor Paulo Silva. E ninguém na escola sabia o porquê do nome da escola. Ninguém tinha ideia. A diretora, os professores, ninguém sabia. A escola nunca foi oficialmente inaugurada pela prefeitura. Uma comunidade muito pobre, era uma escola daquelas pré-moldadas, tipo Brizolim. Sim, sim. Então, enfim, o poder público não dava muita confiança para a escola, né? Infelizmente. Ninguém sabia o nome da escola. Eu fui fazer esse trabalho para Ana Maria e eu tinha uma memória boa da escola, uma memória afetiva da escola, e eu queria escrever sobre a escola. Só que eu não sabia o porquê do nome da escola, e eu achava importante. Eu comecei a lembrar que meses antes disso, meses antes desse trabalho, eu era músico, né? Era profissional, né? Ganhava dinheiro, muito pouco, né? Era duro pra caramba, mas além de trabalhar na livraria Saraiva, na época, eu tocava. Trabalhei lá. Trabalhava na Saraiva 7 de setembro? Qual? Na Ouvidor, fui fundador da Ouvidor. Ah, sim. Eu que fundei o Music Hall lá da... Oh, Olha só, né? Tem que ter um... Fundei. Montei, na verdade. Eu carregava as caixas e organizava o Music Hall lá da... Tinha que lavar as estantes. Eu participei dessa história também. Então, eu levei um monte de gente do IFIX para lá. Abri uma vaga, eu levava um amigo do IFIX para lá. Um monte de gente da história lá da UFRJ trabalhou na Saraiva. Eles aceitavam publicitários na Mega, né, nessa Mega Store. Então, eu trabalhava lá na Saraiva e tocava na noite. E uma amiga me convidou para fazer um teste para ser músico em cena num espetáculo de teatro que ia entrar em cartaz em São Paulo, num esquema bacana, na Sala Jardel Filho, no Centro Cultural São Paulo, bem na Avenida Paulista, uma coisa super bacana. Né? Sim, e sim. aí, mas para eu pegar esse trabalho, eu tinha que ser registrado na OMB, na Ordem dos Músicos do Brasil, ter a carteirinha da OMB para poder ser pago, para poder fazer lá o trabalho. Claro. Aqui eu não tinha registro de ator, eu não era ator, né? Mas para ser músico em cena, eu precisava ter o registro da minha entidade de classe, eu tinha que ter a carteirinha da OMB. Então, fui fazer a prova da OMB. Isso final de 2000. E aí fiz a prova, passei e tal. Na saída da sala onde a gente faz a prova, tinham 2 quadros de homenagem bem grandes, assim, bem visíveis. Um era o Villa-Lobos, maestro Villa-Lobos, e o outro a um maestro Paulo Silva. E o Paulo Silva era um negão retinto. E eu nunca tinha ouvido falar naquele maestro Paulo Silva. E o Villa-Lobos eu conhecia bem, porque além da gente conhecer, todo mundo já ouviu falar em algum momento do Villa-Lobos, eu estudei de música Villa-Lobos, durante o finalzinho ali, na verdade eu terminei o ensino médio, não passei para o vestibular, e aí no ano seguinte eu passei. Nesse ano que eu fiquei estudando, eu fiz o Villa-Lobos, né? Em 1995. Eu fiz lá a prova e tal, comecei a estudar no Villa-Lobos. Então, eu conhecia bem a escola, eu conhecia o Villa-Lobos e tal, e fiquei curioso sobre quem seria aquele Paulo Silva. Quando eu fui fazer o trabalho meses depois, já em 2001, o trabalho para Ana Maria, eu lembrei desse cara, falei, pô, será que é o mesmo cara? O professor Paulo Silva da escola, será que é o maestro Paulo Silva lá da OMB? Porque ele deve ser alguém famoso, né? Aí comecei a procurar e encontrei lá na Escola de Música Villa-Lobos uma série de registros sobre o Paulo Silva, fui para a Biblioteca Nacional, e aí foi uma pérola, né? Eu encontrei uma pérola. O cara que era o patrono da escola municipal, onde eu havia estudado o meu ginásio todo, era um famoso na época. Era um cara que era considerado o maior contrapontista da América do Sul. O Pixinguinha, que é o nosso Mozart brasileiro, o maior instrumentista, o maior virtuose da história. O Pixinguinha era fã do Paulo Silva. O Tom Jobim foi aluno do Paulo Silva. Ou seja, o Paulo Silva era professor emérito da UFRJ, da Escola de Música da UFRJ.
e ninguém sabia o porquê do nome da escola. Então, acabou que esse trabalho da Ana Maria me levou para a pesquisa da monografia de graduação, né? A minha monografia foi uma tentativa de biografia do Paulo Silva, com todas essas fontes que eu fui encontrando. Eu encontrei até o Diário Oficial com um projeto de lei que dava nome à Escola Municipal Professor Paulo Silva, com as justificativas do vereador e tal. E essas justificativas falam no grande músico, professor da atual UFRJ, né? Na época era Instituto Nacional de Música, depois Escola de Música da Universidade do Brasil e atualmente Escola de Música da UFRJ. Enfim, e depois fui fazer o meu mestrado já na antropologia, porque essa história me marcou tanto, e eu levei não só a biografia, né, a monografia que eu escrevi sobre o Paulo Silva, mas todas as fontes, músicas, partituras, imagens, fotos, correspondências, recortes de jornal, tudo que eu reuni com a pesquisa, eu levei para a escola. E foi muito bacana, porque os alunos da escola transformaram aquele Paulo Silva que ninguém conhecia no Paulo Silva da escola. Eles fizeram, por exemplo, uma foto que eu levei, eles fizeram uma reprodução em tamanho grande, a lápis, e ficou linda, grandona, pregada lá no pátio da escola. Então, o Paulo Silva se torna alguém conhecido na escola, e foi feito um evento grande, os professores organizaram um evento de uma semana só sobre o Paulo Silva. E aí os alunos fizeram música, fizeram historinhas, né, esquetes, fizeram jornais, fizeram cartazes, tudo sobre o Paulo Silva a partir do material que eu levei para a escola. Ele ficou visível, né, para os alunos, não só como o nome da escola, mas... E o censo escolar da época dizia que quase 89% dos alunos se auto-identificavam como negros. E ninguém sabia o porquê do nome da escola. De repente, eles veem que o nome da escola é por causa de um negão que teve um sucesso social enorme, que foi professor emérito da maior universidade do Brasil, que foi considerado um dos maiores contrapontistas do mundo, e isso mexe com o cotidiano da escola. Então, claro, o mestrado lá na antropologia, na UERJ, nas ciências sociais, e eu fui tentar entender os impactos do conhecimento em relação à história do Paulo Silva no cotidiano da escola. E foi muito bacana, assim. Entrevistei as crianças antes, crianças depois do evento, né, dessa semana sobre o Paulo Silva. Entrevistei os professores, entrevistei a direção. Foi um trabalho bacana esse trabalho do mestrado. Enfim, mestrado, né, bem corrido, pouco tempo. Foi uma tentativa de fazer um trabalho de cunho etnográfico, mas eu vinha da história, não lidava tão bem com essas discussões das subjetividades, da antropologia, né, da etnografia, isso tudo era bem complexo para mim. E aí, no doutorado, eu resolvi voltar para a história, porque eu ficava mais confortável com as fontes. Né? Agora, então, Hamilton, isso que você traz, né, esse ambiente de produção do conhecimento historiográfico junto com o ambiente escolar, você, pensando no ensino da história, né, isso é uma urgência para a gente ainda hoje, né, Amilcar? Eu queria suas considerações sobre esse desafio que nos é colocado até hoje. Por exemplo, a aplicabilidade da Lei 10.639, de 2003, né? Se a gente tem, e com certeza temos, novos desafios, quais seriam esses e os antigos também? Porque eu vejo muito isso no teu trabalho, né? Assim, essa tua vontade e prática de aproximar esses ambientes, né? Pensar o ambiente escolar, pensar o ensino da história, isso é tão importante. Quando eu citei você lá no O Mundo Negro, um dos seus livros, né? Naquele momento, no Senado, né? Eu vi muito isso também. E vi que você continua nessa trajetória. Como que a gente pode pensar isso? Aí, quando eu falo isso, eu lembro da palavra obscurantismo. Será que ele está maior? Será que ele está menor? Bom, são perguntas amplas, né? Vou tentar... Esse exemplo da escola professor Paulo Silva é um bom exemplo, assim, no sentido, você pergunta como a gente pode fazer e tal.
O ensino da história e cultura afro-brasileira, que é tão importante, né, para contribuir no combate ao racismo, ele deve permear as reflexões de professores de todas as disciplinas, mas no âmbito da história é tão evidente a necessidade de trabalharmos com as histórias e culturas afro-brasileiras, porque são histórias que nos formam, né? Não dá para dissociar a história e cultura afro-brasileira da história do Brasil. É a história do Brasil. O Paulo Silva, a história do Paulo Silva, é a história do Brasil. Um grande personagem da cultura brasileira. Mas ninguém na escola sabia o porquê do nome. O trabalho com a história do Paulo Silva certamente foi muito potente em termos de possibilidade de implementação da Lei 10.639 naquele espaço escolar. E é resultado de pesquisa. Quem leva o Paulo Silva para a escola é um estudante de mestrado, que estava fazendo uma pesquisa e que, na verdade, pega a pesquisa ainda da graduação, com o trabalho que ele vinha fazendo no mestrado, no caso eu mesmo, né, e leva isso para a escola. Então, tem dois aspectos aí que me saltam aos olhos. Primeiro, que a gente pode fazer muito com o que a gente tem na mão. Por exemplo, há muitas escolas com nomes de personagens da história do Brasil, afro-brasileiros, personagens negros da história do Brasil. Há muitas escolas em comunidades onde há uma série de manifestações de cultura negra, Sim. em termos de religiosidade, seja no carnaval, sejam organizações como clubes sociais de negros. Em várias comunidades você pode articular um trabalho a partir da história da própria comunidade, em outros a partir da própria história da escola. E todas essas possibilidades necessitam de um trabalho de pesquisa, para que essa história seja conhecida e seja trabalhada com os alunos. É uma possibilidade que me parece muito interessante e que a gente pode fazer sem precisar... porque, assim, há uma necessidade muito grande... É uma ação, né? Uma ação. Hein? É uma ação. Isso, é uma ação política e acadêmica dos próprios intelectuais que tocam o trabalho com o ensino na escola, porque os professores são intelectuais, né? Os professores foram formados, como eu e você, e sabem fazer pesquisa. E a gente não pode prescindir da pesquisa para o ensino. Na verdade, a gente sempre discute lá na UFRJ, e também somos herdeiros da nossa decana, Ana Maria Monteiro. A gente aprendeu, eu aprendi com ela, que a escola é um espaço de produção de conhecimento. A sala de aula é um espaço de produção de conhecimento. E nós, professores e professoras, precisamos ser profissionais que lidam com esse aspecto da produção de conhecimento. Somos intelectuais. Então, a gente precisa fazer pesquisa sempre e trazer essa pesquisa para o ambiente escolar, não só a pesquisa que a gente faz, mas também produzir conhecimento com os alunos em sala de aula, né? Produzir possibilidades de diferentes formas de conhecimento a partir das fontes históricas, a partir da interpretação, da análise dessas fontes. Claro que todos os alunos da escola não vão ser pequenos historiadores, mas eles podem produzir conhecimento a partir de análise, interpretação das fontes, usando metodologia a partir do trabalho feito com o professor que tem mais experiência, que é formado, que aprendeu o ofício, né? E como isso é urgente, hein? No mundo de fake news, quanto isso é fundamental? É fundamental, inclusive por isso, né? Talvez esse seja um dos maiores desafios para o ensino de história hoje, seja justamente essa buscar a cientificidade da própria ao nosso Exatamente. E trazer essa cientificidade para a sala de aula para que os alunos aprendam a, primeiro, desconfiar, né? A gente tem que ser sempre desconfiado em relação a isso. Mas, além de desconfiar, que eles aprendam a pesquisar e encontrar as respostas, que não sejam as respostas fáceis feitas pelos memes e pelas fake news que circulam com tanta velocidade, né? E que são terríveis não só para a formação dos jovens, mas para a própria democracia no Brasil, né?
se a gente quer construir uma democracia, porque a gente ainda precisa construir uma democracia nesse país, Fala mais disso. a A lidar gente com ainda isso. precisa construir uma democracia nesse país e o ensino da história, nossa, essa tua fala contempla muito a gente, os professores que estão nos assistindo, inclusive os alunos, uma galera do Brasil, Eu digo isso, Lagoa inclusive, Nova, Rio Grande do Norte. eu digo isso, inclusive, em função do próprio porque você falou os desafios, né, para a implementação da lei, eu trouxe algumas possibilidades diante da minha experiência, mas o principal desafio é o racismo. O racismo é um elemento que vai estruturando as relações na sociedade brasileira, historicamente, e que invisibiliza ou negligencia ou mesmo tenta apagar aspectos da história do Brasil que dizem respeito à população negra, né? A formação da população brasileira a partir da agência, da produção da população negra aqui no Brasil. O racismo distorce as próprias formas como enxergamos o processo histórico. Então, o racismo, sem dúvida, é um dos elementos fundamentais para a dificuldade que as pessoas encontram para realizar, para implementar com potência, né, com qualidade a Lei 10.639, a lei que tornou obrigatório o ensino de história e cultura africana, afro-brasileira nas escolas de todo o país. A gente precisa... E enquanto houver racismo, não haverá democracia no Brasil. E somos um país estruturado pelo racismo, historicamente. Eu tenho falado muito isso em lives e já trouxe exemplos, não sei se você assistiu alguma, mas eu tenho falado muito isso. O racismo estrutura as relações, historicamente, na sociedade brasileira. E, enquanto houver racismo, não haverá uma democracia no Brasil. Eu tenho dito isso há muitos e muitos anos, e o grande manifesto da Coalizão Negra por Direitos, um conjunto de organizações, de militantes, de intelectuais que têm se organizado em torno dessa coalizão para a luta contra o racismo, lançou um manifesto há pouco tempo atrás, poucas semanas atrás, que dizia isso, exatamente assim, né? Enquanto houver racismo, não haverá democracia. Isso é fundamental que a gente pense sobre, né? E a Lei 10.639 e o ensino de história são importantes para nos ajudar a combater o racismo. A gente sabe que não vai resolver com o ensino de história, a gente não vai resolver o problema do racismo no Brasil. Com a educação, a gente não resolve os problemas. Mas tampouco sem educação, sem um ensino de história comprometido com a igualdade, com a democracia, portanto, trazendo para o seu bojo ali, para o ensino de história, todas as matrizes que formam historicamente a sociedade brasileira, porque democracia pressupõe participação e representação de todas as pessoas, né, em termos de igualdade. Sim, claro. Se o ensino de história comprometido com essa democracia, né, com essa perspectiva democrática para o ensino de história, portanto, contemplando as histórias dos povos indígenas, as histórias dos povos negros, né, que formam a sociedade brasileira, e não só ficando preso ao eurocentrismo, né, trabalhando muito mais a história da Europa do que a própria história do Brasil. Se a gente não fizer isso, a gente não vai contribuir para a construção de uma democracia no Brasil, porque o eurocentrismo na educação alimenta o racismo, que, por sua vez, é alimentado pelo eurocentrismo. É um ciclo vicioso que é terrível para a sociedade como um todo. Então, e aí esse cenário obscuro... Uma contribuição importante. Perfeito, perfeito. E aí esse cenário obscuro só cresce. Eu não... Assim, eu acho que esse obscurantismo ele sempre esteve aí. Ele nunca não existiu. Isso historicamente. Assim, a gente pode ir lá atrás, no passado, e a gente vai identificar. Sempre houve ali, nas eleições no Brasil, uns 10%, 15% de pessoas que votaram em pessoas que tinham uma perspectiva semelhante à do atual governante, né, do atual presidente. Radical de direita, ali, de extrema direita, com perspectivas próximas ao que a gente entende como fascismo e tal. Isso houve na história do Brasil. Eu acho que a eleição de 2018 teve uma convergência que vem desde o processo, né, de 2015, com o impeachment e todo o enfraquecimento ali dos grupos de esquerda e com toda
a mídia também muito forte. Você tem um processo histórico ali desde 2015 que, de certa forma, leva ao que foi o ano de 2018. E aí chega em 2018, tem a coisa da facada, tem uma série de elementos ali que contribuem para que o resultado tenha sido aquele. Mas eu não acredito, observando a história recente do Brasil, eu não acredito que esse obscurantismo seja tão maior do que era no passado, entendeu? Essas pessoas que acham que a Terra é plana, que não tomam vacina, que são contra a ciência, eles sempre estiveram por ali num setor da sociedade, historicamente, e eu não acho que seja muito maior. Hoje eles fazem muito mais barulho, isso é verdade. Eles têm esses meios e estão muito articulados, né? A gente está vendo o que está acontecendo com youtuber, né? Com Felipe Neto, que está sendo atacado de uma forma assim, de várias, né? Eles são bem organizados e sabem usar bem o que a internet oferece como ferramenta para a divulgação das suas ideias, por mais complicadas que sejam. Mas, enfim, eu acho que a gente está na luta, historicamente, para a população negra. A luta contra o racismo continua sendo, né? Já era antes e continua sendo. Eu acho que a gente tem um agravante da pandemia, né? Que tem aumentado as desigualdades, que já eram enormes. Eu acho que essa pandemia a gente vai conversar, vai pensar muito sobre ela daqui a, enfim, na história, né? Porque tem um impacto grande. A gente não sabe o que vai acontecer, mas já são mais de 92 mil mortos aqui no Brasil. Isso é uma coisa terrível. É número de guerra. Já morreu muito mais brasileiros do que americanos que foram para a guerra do Vietnã. Isso é uma coisa devastador mesmo. Então isso é algo que a gente ainda vai ter que avaliar, pensar no futuro, mas eu acho que a gente está na luta, entende, Paulo? O que eu quero dizer? Esses problemas, essa desigualdade que estrutura a sociedade brasileira, que é informada pelo racismo, ela está aí historicamente, e as lutas contra o racismo também estão aí historicamente, provocando mudanças e tal. Algumas dessas mudanças geraram reações muito fortes. O 2015 não é entendido se a gente não entender o impacto da política de cotas nas universidades públicas e os avanços obtidos em termos de democracia, né, de democratização da sociedade, que foram obtidos nos últimos 15 anos, né, com acesso, por exemplo, à Lei 10.639. A gente cansou de ler editoriais de grandes jornais da mídia batendo na Lei 10.639, que me parece uma coisa absurda. O processo de construção da BNCC lá em 2015, na área de história, enfim, a gente conseguiu avançar, a sociedade brasileira avançou no combate às desigualdades, e esses avanços, que não foram tão grandes, mas que foram importantes, acabaram mobilizando uma reação desses setores, né, reacionários, que foi muito forte ali a partir de 2015. Isso tudo acaba impulsionando a candidatura do Bolsonaro em 2018, a meu ver, né? Então, eu acho que a gente tem lutas que são as mesmas, agora acentuada pela pandemia, né, essa desigualdade, mas eu acho que a gente, quando você me convidou, eu topei vir conversar com você, porque eu acho que isso é importante que a gente faça. A gente precisa aprender a usar melhor os espaços na internet para divulgar a produção científica, né, para conversar com as pessoas, para levar outras informações, né, informações qualificadas, né, produzidas a partir de pesquisa séria, trabalho científico, para que a gente possa disputar as narrativas na sociedade brasileira, porque esse pessoal, meio como você falou, obscurantista, aprendeu rápido a usar essas mídias, né, a divulgar através de vídeos e de memes, etc. E a gente precisa aprofundar, né? Razões para aprofundar, né? E a gente precisa ter espaços como esse para discutir, para colocar em xeque essas fake news, essas notícias tão falsas, que são tão ruins para todos.
a democracia como um todo, né? Então, Sim. eu acho isso, eu não sou pessimista. Eu não sou pessimista. Eu também não sou otimista. Também não acho que a gente tem que ser otimista e tal. Eu estou muito com o Ariano Suassuna, que diz que ele é um realista esperançoso. Eu olho para a realidade, a gente tem uma realidade histórica, eu acho que não dá para entender o Brasil só nos últimos 2, 3 anos. Acho que a gente precisa Não, de entender modo algum. a formação do Brasil é baseada na desigualdade, o racismo informando a estruturação dessas desigualdades. Então, isso é uma luta histórica, e, ao mesmo tempo, a gente precisa ter esperança, né? Porque sem esperança a gente não caminha. Se você não tem esperança, você não vai para frente. Você não continua na luta. A gente precisa continuar na luta para construir uma democracia no Brasil, uma democracia sem racismo, né? Porque enquanto houver racismo, não haverá democracia no Brasil. Então, enfim, sempre que me convidam para falar na internet, eu tenho aceitado. Tenho tentado, enfim, contribuir para o debate qualificado sobre a questão racial no Brasil, sempre que é possível. E contribui muito, a gente te agradece demais. Agora, eu tenho 2 pontos antes da gente fechar, Amilcar. Primeiro, 2 não, 3. Você tem ouvido o que de música? Você que é músico, sobretudo músico. Rapaz, para tu ver, né? Eu sou muito progressista em relação a muitas coisas, mas em certas coisas eu sou bem conservador. Estou casado com a minha esposa há 17 anos, a gente está juntos há 20 anos. Legal. Eu tenho um set list de músicas, eu tenho umas, sei lá, 400 músicas que eu ouço a vida toda essas músicas. É impressionante, assim. Eu não tenho muito... sempre que um aluno me mostra uma novidade, por exemplo, eu fiquei encantado pela Lued Luna. Um aluno me mandou um vídeo da Lued Luna, eu fiquei encantado, fiquei mostrando para minha esposa aqui, para a Beth, curti muito. Mas já voltei para o meu set list lá, que são as músicas que eu escuto sempre, porque estão no meu celular, estão no carro. Eu nem tenho Spotify, essas coisas. Eu até baixei o Spotify, mas eu não tenho. Também não, também não. Não tenho. E o meu repertório é meio antigo, assim. Eu sempre que, enfim, com os alunos eu vou tocar, Ah, é? as pessoas não conhecem as músicas. Eu gosto muito do Djavan, gosto muito do Lenine. Eu tenho ouvido agora o Emicida. Maravilha. Tenho gostado muito do Emicida. Tem uma aluna, Tayara, que sempre me recomenda lá as músicas do Emicida. E eu gosto muito. Gosto muito do Mano Brown, do Racionais MC. Mas isso já é coisa dos anos 90, início dos anos 2000. Muito, ouvi muito Elis Regina, eu sabia todas as músicas da Elis Regina de cor, sabia cantar tudo. E agora eu estou tentando voltar a compor, né? Teve um tempo na juventude que eu compunha muito, eu fazia muita música. Mas com a vida acadêmica, né, e a necessidade de me dedicar à vida acadêmica foi tão intensa nos últimos 18 anos, mais ou menos, e acabei parando de compor. E agora estou tentando voltar. Manu, minha filha, é uma inspiração, então tenho feito aí umas musiquinhas. Mas o meu repertório é mais ou menos o mesmo, assim, eu toco as mesmas músicas que eu tocava quando era profissional, lá na época da faculdade. Eu assisti a uma música sua, a Ferrugem, do Djavan, lindíssimo, ficou maneiro pra caramba. Essa eu já toquei muito em barzinho. Boa. É uma música melancólica, mas bonita, né? Muito bonita. E me lembrou muito, me ajuda a pensar, assim, me lembra, quando eu ouço essa música, essa coisa da paternidade e, ao mesmo tempo, as dificuldades, os desafios, né, Com certeza. dessa construção de um caminho nublado, difícil, mas também com muita beleza, né, porque a paternidade é uma aventura, né. Essa é uma canção que me traz essas reflexões, eu gosto muito. Djavan, Muito bom. um dos grandes compositores do Brasil. É verdade. E conhecer música é conhecer também um pouco da gente, né? Do Brasil, um pouco da gente como ser humano também, né? Nossas esferas pessoais. Paulo, você deu uma deixa aí. Eu lia muito, né? Desde pequeno, meu pai meio que fazia com que a gente lesse, né? Tinha que escrever. Resenha. Mas talvez, eu falo sempre isso,
os discos que eu escutava, que são os mesmos que eu escuto até hoje, foram formativos para mim. Vira e mexe, eu entendo que algumas das visões de mundo que são caras para mim, alguns aspectos, né, de visão de mundo que são caras para mim, eu aprendi com o Chico Buarque, com o Caetano Veloso, com o Djavan, com, enfim, musicais como os Saltimbancos, que também é do Chico Buarque, né, que eu ouvia quando era pequeno. Belchior, alguma coisa. Milton Nascimento, eu sabia todas as letras. Eu botava o disco lá que o meu tio Márcio emprestou para a gente nunca devolveu. Porque a gente era muito pobre, não comprava essas coisas, né? Pegava emprestado e ouvia até furar o disco. Eu sabia todas as letras, sabia todos os arranjos. Eu sabia quem tocou baixo no disco ao vivo do Milton Nascimento em 1988. Se você me perguntar quem era o baterista, eu vou te dizer que era o Robertinho do Recife. Não, Robertinho do Recife era guitarra. Já estou me confundindo, estou ficando velho. Mas eu sabia os instrumentistas, porque eu ficava não só ouvindo, eu lia os encartes, eu devorava. Isso foi muito formativo para mim. Os discos do Caetano, eu sabia de cor todas as letras. Isso foi muito. Todo dia eu toco para minha filha, todo dia eu toco um pouquinho para ela, nem que seja um pouquinho. E são essas músicas que me formaram, né? Legal, eu coloco legal. de criança também no meio, porque, enfim, ela é uma bebê, então tem que também. Mas toco essas músicas, porque isso para mim foi. A gente não tinha muito acesso, né? Mas tinha os discos, e eu ouvia, e ouvia, e ouvia, e lia as letras, e sabia. Tenho um tio que era músico, né? Que foi cantor, foi uma pessoa, enfim, dedicou boa parte da vida dele à música. E quando eu era pequenininho, ele me dava essas dicas. Ele ficava dizendo assim, ó, ouve a linha de baixo, ouve o que o baixo está fazendo. Agora ouve a guitarra, olha esse riff de guitarra, ouve isso. Que Então ótima essa pessoa, cara. eu ficava treinando, ouvindo, aí eu sabia quem tocava o baixo, eu sabia o cara que tocava a bateria, enfim. Isso foi muito formativo para mim. Eu espero. Você falou a palavra. Desculpa, você ia falar. Eu espero poder oferecer esse tipo de formação que eu tive através da música para minha filha. Acho que você já está oferecendo, com certeza. Você falou a palavra acesso, e aí eu queria fechar com essa dúvida, que é uma coisa que me angustia, acho que para muita gente também que está aqui, sobre acesso à terra, acesso ao país e a outros ambientes. Você é um cara que viajou, um cara que estudou fora também, né? E não perdeu primeiro a sua proximidade. Você é um cara, amigo, super acessível, né? Não ficou de salto alto, né? Como algumas pessoas acabam ficando. E uma coisa que nos angustia muito é como que a gente, como povo, né? Como brasileiro, a gente circula tão pouco. Eu falo da população de modo geral, né? Assim, é tudo tão caro, né? Você pegar um ônibus, ir para conhecer Fortaleza, por Travou. exemplo, Eu perdi essa final aí. Travou legal, viu? Você está me ouvindo? Oi? Está me ouvindo? Travou, perdi quase tudo aí que você falou. Tem Toda um a dificuldade feedback de pra viajar gente. e tal. Tô te vendo. Tô te vendo. Tô ouvindo os cachorros. Mas Sim, a minha sim. pergunta o que você pensa, assim, é uma desigualdade, é um produto da desigualdade também, né? Essa prisão, entre aspas, dentro dos seus bairros, das suas cidades. Isso, você acha que mudou de alguma forma? Não? Eu Isso acho impacta. que mudou um pouco. Isso, enfim, a internet trouxe acesso. Porque assim, Paulo, eu fui criado num lugar que eu tenho amigos de infância que até muito pouco tempo atrás nunca tinham saído ali da comunidade, assim, nunca foram no CCBB, no centro do Rio. Exato. E são muitos, não são poucos, não. Eu tive
eu subia na laje lá da casa onde eu fui criado e eu ficava olhando em volta, era um morro por todos os lados, né? Eu me sentia meio que numa bacia. Então, eu sempre quis sair, ver o mundo, mas sempre voltei também. Meus pais moram na mesma casa, a casa hoje está bem melhor. Meu pai hoje tem um bom emprego, né? Ele é professor também na Universidade Federal Rural do Rio, então pô, a casa deu um up, a casa está bem, bem bacana, mas Boa. na comunidade. Então eu volto sempre, sempre que possível eu estou lá com eles. Mas foi muito importante para mim, assim, para minha trajetória, sair, ver o mundo, né? Ver coisas, né? Mas, como eu disse, eu também tive inspiração, né? Meu pai fazia muita coisa pelo mundo, assim, viajava também e trazia memórias, né? Contava histórias e eu ficava sempre imaginando como devia ser legal fazer aquilo que ele fazia, né? De viajar, de conhecer outros lugares, conhecer outras pessoas, né? Provar novos sabores. Isso sempre foi uma coisa que me mobilizou muito desde pequeno. Boa. Mas eu gostaria muito, eu sempre converso com os meus alunos. Todos os meus alunos, eu tenho um grupo, né? Eu coordeno um grupo, grupo de pesquisa, de estudos e pesquisas em educação antirracista, do GPA, e GPA. esse aspecto internacional no meu grupo é fundamental. A gente sempre trabalha muito isso. Já tive duas orientandas que foram fazer o doutorado sanduíche em Nova York. Hoje eu tenho uma pessoa que acabou de entrar no grupo, o Abner, que é Abner Sóstenes, ele é doutorando lá na Universidade da Califórnia, em San Diego, e está participando do grupo. A gente tem Legal. a Ana Júlia, que é doutoranda na Universidade de Coimbra, e a minha co-orientanda também participa do grupo. Então, a gente tem sempre professores, pessoas de outros países que passam, que estão aqui no Rio, que eu levo lá para o grupo, né, para conversar com o pessoal. Então, a gente tem sempre... Eu acho muito importante, né, que essa mesma situação, essa inspiração que eu tive de ver o mundo, de conhecer outras culturas, de conhecer outras pessoas, de entender o mundo na sua complexidade, ou pelo menos tentar, né? E eu tento fazer isso com os meus alunos também. Fico feliz sempre que eu vejo uma aluna voando, né? A Jéssica qualificou o doutorado dela essa semana, Jéssica Rezende, e passou um ano em Nova York, está fazendo uma pesquisa muito bonita, que vai ser defendida no ano que vem, vai virar doutora, e me dá muito orgulho. Eu fico muito feliz de ver o quanto é enriquecedor para nós, né? Enquanto cidadão do Brasil, cidadã, enquanto sujeito nesse planeta, né? Se entendendo nesse planeta, se a gente tiver a oportunidade de ver, de lidar com outras culturas, com outras pessoas, e a internet aproximou um bocado isso, né? A gente, talvez se você tiver o interesse em algum domínio de outra língua, você pode encontrar muito material interessante disponível, né, na rede. Mas eu acho que estar no lugar é imprescindível. Eu acho que quando essa pandemia passar, a primeira coisa que eu vou fazer é viajar. Estou morrendo de saudade de viajar. Eu já fui a tantos lugares. Outro dia você me convida aí para falar sobre viagem, cara. Eu vou ficar te contando história de viagem há um tempão. Eu Com já fui certeza. à Tanzânia, fui a Tóquio, né? Fui ao Japão no ano passado. Fui a Tanzânia, Cabo Verde, África do Sul. Já fui a muitos lugares na Europa, nos Estados Unidos, aqui na América do Sul. Eu, sempre que possível, muitas vezes a trabalho, né? Porque eu Aham. tenho apresentado meu trabalho em universidades de boa parte do mundo, então, muitas vezes a trabalho, mas sempre que dá também de férias, eu estou sempre... Acho fundamental isso. Uma pena que é muito caro e é difícil, né? Mas, como você falou, isso tem a ver com a própria história do Brasil, com as desigualdades, mas abre portas, a cultura abre portas, e a gente pode tentar, hoje, em função da internet, ter muito mais acesso do que tinha quando eu era garoto, né? Quando eu era pequeno, era muito mais complicado. É isso, Amilcar. Amilcar Pereira conosco. Olha, muito obrigado pelo seu tempo. Mais uma vez, a gente está fechando. Educação, cultura, abre portas. A Amilcar falou de várias coisas aqui com a gente. Tem vários recados aqui para você. Esse link vai ficar gravado no canal do YouTube. E tem muita coisa aqui. É tudo muito recente. O regime escravocrata foi ontem, a ditadura foi ontem.
Que papo gostoso, necessário, esclarecedor, da Ana falando aqui, Regina Helena Santiago também, visibilidade, empoderamento. Regina, beijo para Regina, minha grande amiga. Legal, muita gente aqui. Essas perguntas mais eu vou mandar para o Amilcar depois também por e-mail, coisa sobre colorismo que estão perguntando. Deixa eu só ver aqui. É isso. Se você tiver uma lembrança desses lugares pelos quais você passou, não sei, alguma frase, alguma letra de música, tá que maravilhoso, que professor é esse? Não sei. Ele é o Amilcar Pereira, conheçam, mas cara que eu admiro muito. Se você tiver, amigo, para a gente fechar, um dizer, uma frase de alguma música, não sei, lá do Clube da Esquina, não sei, para a gente ir. Vou te falar uma do Milton Nascimento, que me formou muito. Quero a utopia, quero tudo e mais. Quero a felicidade nos olhos de um pai. Quero a alegria, muita gente feliz. Quero que a justiça reine em meu país. Quero a liberdade, quero um vinho, um pão. Quero ter amizades, quero amor, prazer. Quero nossa cidade sempre ensolarada. E os meninos e o povo no poder, eu quero ver. São José da Costa Rica, coração civil, me inspire no meu sonho de amor, Brasil! Se o poeta é quem sonha o que vai ser real, vou sonhar coisas boas que o homem faz e esperar pelos frutos no quintal. Milton Nascimento. Coração Civil. Coração Civil, Milton Nascimento. Isso é muito bonito. Você emociona. Que a gente não perca a utopia, né? Nem a polícia, nem a milícia, nem o feitiço, cadê poder? Viva a preguiça, viva a malícia, que só a gente é que sabe ter. E assim dizendo a minha utopia, eu vou levando a vida. Eu vou viver bem melhor, doido para ver o meu sonho teimoso um dia se realizar. E por aí vai. Obrigado, Amilcar, muito obrigado. Uma ótima noite para você, para Manu, para a esposa, para todos, viu? Gente, muito como diz o Eduardo Galeano, que a utopia seja o nosso horizonte, né? Que a gente caminhe sempre. E o Milton Nascimento, com essa belíssima canção Coração Civil, falando de utopia, né? Realista, esperançoso, com utopia e caminhando em frente na luta. Tudo de bom aí. É isso. Tudo de bom também. Forte abraço, querido. Grande abraço. Tchau, tchau.